Olá, estamos de volta e vamos começar aqui o nosso estudo do capítulo 24. Lembrando que este capítulo ele vai ser dividido em 5 partes, então a gente vai ter 5 vídeos do capítulo 24, porque ele é um capítulo extenso, tem um conteúdo muito profundo e eu procurei esmiuçar ao máximo para que você tivesse maior aproveitamento desse capítulo. Ele realmente é um capítulo fantástico, eu acho que ele meio que resume tudo o que a gente viu de uma maneira muito prática. E nos ajuda muito nesse aprofundamento. Então eu quero que você aproveite ao máximo, por isso eu dividi em 5 partes, e eu quero muito que você desperte aí da melhor forma possível, né? Abrindo seu coração, a sua mente a Deus, né? A essa presença divina dentro de você, que o Cristo da sua consciência amanheça todos os dias quando você se deter a esse estudo aqui. Então, esse capítulo aqui, o título dele é a realização da consciência espiritual. Realização da consciência espiritual, capítulo 24, do Lourenço Prado, né, do livro do Lourenço Prado, Equilíbrio e Recompensa. Então, vamos começar aqui o nosso estudo. Lembrando que essa é a primeira parte desse capítulo, ok? Então, ele começa esse estudo da seguinte maneira: na conquista da sua consciência espiritual, vosso campo de atividade se encontra exatamente no lugar em que estáis atualmente, pois é necessário pensardes e agirdes para expressar-vos. Então, ele vem falando que para você ter esse domínio, essa conquista, né, da consciência espiritual, você vai fazer isso exatamente onde você está. Você não precisa subir uma montanha, você não precisa passar, sei lá, 12 dias em algum lugar para ter essa iluminação espiritual. Você não precisa fazer jornadas, caminhadas, sacrifícios, nada disso, né? Você precisa entender que é exatamente onde você está, com tudo que você viveu até agora, é que você vai conseguir alcançar essa consciência espiritual. Porque a única coisa que exige para você ter essa consciência espiritual é você pensar e agir. Pensar de uma determinada maneira, pensar da forma correta e agir para poder alcançar esse estado de consciência desperta. Vamos lá. Mesmo que imagine coisas grandiosas, a realização de cada desejo tem seu começo no ponto em que você se acha neste momento, o seu pensamento. Seja lá o que você imagina para a sua vida, seja lá o que você deseja construir e criar para a sua vida, tudo vai começar apenas com o seu pensamento. Isso é glorioso, né? Vamos pensar bem que só você pensar de uma maneira correta. Só que esse pensar, a gente sabe que ele exige conhecimento, que você tem aqui nessa jornada desses estudos, né? Do estudo desse livro, tem aprendido, né? Ao longo dessa jornada. Então, vamos continuar aqui. Imagine a sua consciência como uma escada. Esta deve estar apoiada firmemente na terra, que é onde você está agora. Você está aqui vivendo esse mundo real. A sua mente é uma escada, a sua consciência é uma escada e ela está apoiada na terra. Você não está imaginando o tempo todo, né, coisas assim loucas. Não, você está com os pés no chão. Então ele diz o seguinte: a visão divina te chama e deves dirigir sem pensamento. A visão divina te chama e deves dirigir seu pensamento para ela. Porém, será necessário colocar firmemente seus pés em cada degrau. A proporção que o seu pensamento lhe preceda na ascensão, assim chegarás às alturas não somente na mente, mas também com o corpo. Esta é a elevação do corpo, o grande triunfo que vossa alma deverá alcançar, a prova do domínio que Deus vos deu sobre a terra. O que ele está querendo dizer? Ele diz assim: nesse caminho dessa realização da consciência espiritual, primeiro você tem que começar com o que você é hoje, com o que você tem. Você vai começar a trabalhar o seu pensamento. Você vai expandindo a sua percepção. Você vai galgando degrau por degrau. O que são esses degraus? É a compreensão que você tem de determinada lei divina, de determinado proceder divino. E muitas vezes isso não acontece assim, né? Isso não acontece rapidamente, né? Você já reparou que quando você pega um livro, se você já leu, né? Eu já li esse livro, legal, vou reassistir esse estudo. E se você for reassistir o estudo e você for ler o livro, você vai perceber coisas que você não via antes. Por quê? Porque a sua percepção, ela já expandiu um pouquinho mais. Você já está em condição de entender melhor aquele conceito.
Eu garanto a você que se você voltar, se você está acompanhando direitinho aqui o estudo, se voltar no capítulo 1, você vai ter percepções que você não teve antes. Por quê? Porque dentro dessa jornada que a gente está fazendo aqui, você já alcançou o entendimento de alguns princípios, de algumas leis, que antes, lá no começo, você não tinha. Então hoje, quando você ouvir de novo, você vai pensar assim, olha, isso faz assim total sentido, isso eu já vejo de forma diferente. Isso significa que você já alcançou um outro nível de compreensão. É disso que ele está falando. Que quanto mais a gente alcança esse nível de compreensão, maior poder, ele fala que a maior prova é quando você consegue dominar o físico. E esse dominar o físico, a gente vai falar disso depois. Porque esse dominar o físico não é só cura, né? A gente falou de domínio próprio, a gente falou sobre o domínio das emoções, o pensar, a fé ativa, o pensar construtivamente, a gente falou, isso tudo faz parte dessa condição de manter o corpo mais como um instrumento do que como alguém com quem você deve lutar, ok? Mas ele fala que a maior prova é quando você tem esse domínio sobre o seu corpo, que é um conjunto de ações que fazem você ter domínio do corpo. Isso pode fazer com que você cure, com que você transforme o seu corpo. A gente sabe que a sua consciência, o seu pensamento é capaz de transformar tudo, né, na sua vida, inclusive a parte física. Então, olha que interessante. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Isso aqui, gente, é uma frase lá do Gênesis, né, de Jacó, quando ele estava num lugar, deserto e tal, e ele foi descansar num lugar, estava procurando um lugar para ficar, e aí dormiu numa parte lá da terra, né, do deserto, e ele teve um sonho. Nesse sonho ele via lá a escada, né, a escada de Jacó e tal, e aí ele fala isso, mas o autor aqui ele extrai essa frase para trazer uma contextualização do que a gente precisa entender em relação ao que nós pensamos e que para a gente alcançar o que a gente deseja, a gente não precisa ir muito longe, porque está tudo aqui onde nós estamos. Então ele fala assim, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus e a porta do céu. Está em Gênesis 28, 11 e 18. Depois vocês leem lá. A porta é uma abertura pela qual se entra. Assim, para entrardes no céu, devereis fazê-lo pela porta da terra. É onde você está agora. Para eu entrar no céu, eu tenho que descobrir essa porta aqui dentro de mim. Onde eu estou agora. Como que eu acesso isso dentro de mim? É o que a gente vem fazendo com esse estudo, certo? Então ele fala assim, este lugar, explicando, né, o versículo anterior, este lugar exatamente aqui, né, vendo-o como entrada para a casa de Deus, sua verdadeira habitação, e regozijando-vos na promessa, estou contigo, vindo a conhecê-la, compreendê-la, realizá-la, em vez de não ter conhecimento dela. Imediatamente vereis a Deus, o Criador, unido a vós, não separado de vós. Ou seja, este lugar é exatamente onde você está, aqui onde eu estou. É onde eu vejo essa entrada, é onde eu encontro essa entrada, é onde eu me conecto com Deus, é onde eu regozijo na promessa, eu estou contigo. E eu estou contigo aonde? Exatamente aqui agora. Esse eu estou contigo é Deus falando conosco, certo? Então imagina, né, essa presença dentro de você dizendo, eu estou contigo. Aqui agora, nesse lugar. Sinta isso, perceba isso. E você vai sentir as coisas de uma forma diferente, vai perceber as coisas de uma forma diferente. E ele fala assim, imediatamente vereis Deus dentro de vós, a casa de sua criação, e não fora. Esta revelação em relação ao plano físico da existência produzirá uma imediata revolução em seu pensamento, uma inversão completa da vossa consciência. Vereis que o objetivo divino é expressar-se através do físico e não fugir dele. A sua obra, a sua missão é manifestar a Deus na carne, não procurar alívio da carne para encontrar a Deus. É o inverso. A gente às vezes procura um alívio, né, aqui no sofrimento terreno para encontrar a Deus. E na verdade a gente tem que buscar a Deus para que esse alívio aconteça, porque Ele quer se expressar através de você.
Ele quer, né? Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é na lei espiritual, deve ser na lei física. Então a gente precisa entender vamos dizer, as coisas acontecem, estão aqui para que haja essa manifestação límpida, sem interrupção, sem filtros. E a gente deve buscar essa concretização, né, aqui. Seu caminho é vencer, governar e dominar. Seu objetivo é ser a imagem e semelhança de Deus. O seu caminho é vencer. O que é vencer? Vencer os obstáculos, vencer as impressões exteriores, né, que vêm para tentar tirar você dessa unidade. Governar sobre o quê? Sobre os sentidos que tentam enganar você o tempo inteiro, né? Sobre as tentações, né, que acontecem e que tentam fazer com que você saia desse núcleo, dessa essência e dominar. Dominar o quê? Ter domínio próprio, domínio sobre os seus pensamentos, domínio sobre o que você está sentindo, mas um domínio nesse sentido espiritual, não é um domínio de ficar resistindo e represando, é um domínio do saber lidar, né? Do saber liderar todo esse conjunto de coisas que você tem. Esse é o seu caminho, é o caminho que você vai trilhar, é o caminho que você vai trilhar no seu dia a dia, da sua vida. Mas qual é o seu grande objetivo, então? O objetivo é ser a imagem e semelhança de Deus para o qual foi criado. Seu grande alvo é ser imagem e semelhança do Pai. Sua recompensa é a realização desse objetivo no reino de Deus, Deus glorificado em você como sendo representado na terra. E você, glorioso, na sua manifestação da consciência celeste, brilhando como o sol. Quão simples Jesus deu aos seus discípulos a lei do desenvolvimento, a lei simples dos lírios. E aqui ele vai falar sobre os lírios, que é uma coisa linda demais. Toma nota aí, preste atenção que vocês vão amar. Essa parte aqui dos lírios é uma das coisas mais lindas que eu já li a respeito desse ensinamento de Jesus. Considerai os lírios do campo, como crescem. Reflita sobre o processo enraizado na terra, desenvolvendo-se para a luz, vencendo assim a terra e libertando cada vez mais, em cada esforço ascensional, o ideal contido na semente, até que a flor, a corola ideal de toda a expressão seja atingida. E aí ele diz assim: toda ascensão é realizada com a raiz na terra, enquanto o coração da semente se eleva e abre em seu amor pelo sol. Então, o que ele está dizendo? A expressão desse lírio é a natureza dele, mas ele está com as raízes na terra. Ele rompe ali a escuridão da terra até alcançar, né, o desejo dele, o coração dele vai em direção à luz, ao sol. É exatamente isso que você deve fazer. E aí eu digo, né? Considerai os lírios do campo como crescem. Você é um lírio do campo que está em pleno crescimento. Em que parte você está? Ainda nas raízes, ainda na semente, ainda tentando superar algum peso, né? A dor, a escuridão da terra, sabe? Dando nutrição ainda ao seu caule. Será que você ainda é um botão? Será que você está começando a despertar, a desabrochar? Reflita sobre isso. E ele fala assim: aquilo que residia no coração da semente como ideal se expressou na formação da flor. O íntimo expressou-se por meio da terra para o exterior. O reino de Deus virá quando o exterior for como o interior, disse Jesus. O reino de Deus virá quando o exterior for como o interior. Existe aí dentro de você a semente do Pai, que é a imagem e semelhança do Pai, essa imagem de perfeição. Então, quando isso se expressar, quando isso desabrochar, e essa perfeição for expressa, o reino de Deus estará estabelecido. E isso, gente, na nossa vida, né? No dia a dia aqui. Então, ele diz assim: quando compreender esta lei dos lírios e verdes o completo desenvolvimento do ideal, desde a semente até a flor,
quão fácil vos será a compreensão das palavras do Mestre em Mateus 19:30. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. O ideal, que a princípio estará dentro da semente, se revelará, afinal, na flor. Por último, a concentração do ideal em outra semente se tornará o primeiro para uma expressão maior. Então, a semente traz ali o ideal, né? E aí, o florescer dessa flor, né? Ela traz dentro dela a natureza para as próximas sementes, né? A natureza da expressão para as próximas sementes. É isso que ele está falando, dos últimos serão os primeiros. Então, os últimos, né? O pendão da flor vai ser o início para os próximos, né? Para as próximas flores, e assim vai. Então, ouça e compreenda os pensamentos de Jesus ao se colocar como parte do campo, se considerando parte da ordem natural de expressão e não separado dela. Você faz parte dessa ordem de expressão e não a parte dela. O que ele está querendo dizer com isso? Sabe aquela crença de separação e que você é pecador, que as religiões trouxeram isso. Você é pecador, você foi punido, você foi castigado. Essa crença de separação te coloca à parte da natureza divina. E o Cristo veio mostrar que você faz parte da natureza divina de expressão. Ele resgatou isso, ele ajustou esse ensino, né? Ele trouxe esse ajustamento ao ensino. Então, você deve se dedicar a entender isso. Toda alma atravessa um certo caminho comum, sofre com a prisão da carne e procura se libertar. O caminho se torna mais penoso até que a visão do domínio sobre a carne ilumina a consciência. Até você saber que você pode viver nessa carne de forma diferente, com domínio, que você pode ter sim controle, que as doenças, né, não vêm para te matar, Isso tudo acontece por uma questão da sua crença de separação, de punição, de que você merece ser castigado, punido. E que essas crenças errôneas que estão à parte, que estão fora do alvo, fora daquilo que foi projetado para nós, é que nos fazem sofrer. É o senso de separação que nos dão espaço para todo esse sofrimento que a gente vê. Então ele fala assim: então a lei da mente se revela e promete a liberdade se observar a lei e se dirigir para o ideal, que é o domínio físico na Terra Prometida. Terra Prometida, porque ele usa, em alguns momentos ele fala do povo, né, hebreu seguindo para a Terra Prometida, que eles passam por um período de deserto e que eles têm que abandonar, né, aquilo que eles conheciam, o Egito, representando o corpo, né, tudo que o corpo desejava, era como se fosse a superfície da existência, né, do ser. E no deserto, que é esse momento em que a gente sofre, a alma está ali em dúvida, eu volto para os sentidos físicos ou eu sigo para a Terra Prometida, que é esse contato onde eu vou ter, né, onde emana leite e mel, aquela terra próspera e abundante, que é o reino dos céus, né, aqui, é a representação, né, disso. Então ele fala que a gente, quando a gente entende essa lei da mente, quando ela é revelada e ela promete essa liberdade, se você observar essa lei em ter entendimento, tiver o entendimento dessa lei, você vai se dirigir para essa terra prometida. Você vai atravessar o deserto da sua alma. Esse deserto é aquele momento em que a gente está cheio de dúvida, em que a gente está descrente, às vezes a gente sente até raiva, né? Às vezes dessas coisas, isso aí não funciona, não quero saber disso não, que coisa, porque mexe com a gente, mexe com a nossa alma, né? E o sentido físico, né? O Egito tá lá chamando você, né? Volta, porque aqui você tinha comida, aqui você era escravo, tá? Mas você tinha comida, né? Você tinha um lar, então aqui eu te dava tudo, mas aqui, lá no Egito, você era escravo. Então você começa a fazer esse caminho de outra forma, quando você começa a entender essas leis do espírito, essas leis mentais. Então ele fala assim, esse caminho comum é repetido inúmeras vezes, quando a mente volta-se para a limitação, ao invés de permanecer firme na lei. Que é aquela história do querer voltar para o Egito, né? Na história desse povo hebreu, em vários momentos, quer dizer, eles poderiam ter feito aquele caminho em poucos dias, mas eles levaram anos fazendo aquela trilha ali, andando em círculo quase no deserto, porque eles precisavam esquecer da condição da escravidão, sabe? E às vezes a gente fica andando em círculo na nossa vida porque a gente não consegue se desgarrar
da influência dos 5 sentidos, né, dessa superfície do ser, que nos aprisiona mesmo. E aí a gente precisa de tempo, e às vezes a gente não quer ter esse tempo. Na verdade, quanto mais você entende dessa lei, mais domínio você tem. E a questão é continuar estudando, continuar buscando e praticando. Só o idealismo não garante domínio. Em alguns momentos conseguimos permanecer fiéis ao ideal. Outras vezes nos colocamos escravos dos desejos da carne. Então não é só você ter o ideal, não é só você ter o conhecimento, não é só saber para onde você está indo. Tá? Ele fala que só isso não é o suficiente, porque senão isso faz a gente sucumbir ao estado de escravidão de novo, né? Que está preso às questões da carne. Aí ele coloca assim: às vezes o caminho é difícil, muitos desistem, mas só alcança o reino quem caminha até ele. Só alcança o reino quem caminha até ele. Para onde você está caminhando? Você está parado? Você está olhando para trás? Você está querendo desistir? Para onde você está caminhando? Eu quero deixar você com essa pergunta aqui. A experiência física, oferecendo o mais delicado, agradável e melhor, somente é possível aos que trilham seus caminhos, atravessando a excitação mental, a indecisão e as provas. Então você precisa sair dessa excitação mental, que são essas impressões externas. Você precisa atravessar sim essas provas, porque essas provas vão acontecendo para que você fique cada vez mais firme. Tome posse daquilo que você está desenvolvendo. Por isso é importante a fé ativa, a ação constante, o estudo sempre presente, né? Esse estudo sempre presente na sua vida. E ele dá um outro exemplo, ele dá o exemplo aqui da lagarta. E ele fala assim: você acha que uma lagarta poderia transformar-se em borboleta se procurasse pela morte ou abandonar o corpo de lagarta? Porque tem gente que acredita que só vai alcançar o desenvolvimento espiritual se banir, ao abandonar o corpo completamente. E ele diz que não é esse o caminho. E ele faz essa comparação com a borboleta. A lagarta, você acha que ela se transformaria em borboleta simplesmente matando a lagarta? Não é assim que o processo acontece, né? E ele fala assim: não foi a transmutação da forma da lagarta que produziu a forma da borboleta? Essa transmutação não é essa renovação que a gente estava falando antes? Até que ponto você se permite renovar junto com a natureza? Renovar a sua mente, renovar os seus sentimentos, deixar a mente crística guiando você e fazendo essa transmutação dentro de você, como se você fosse a lagartinha dentro do casulo, passando pela metamorfose. Não começou ela a dirigir-se para a experiência de ser borboleta exatamente no lugar em que estava rastejando? A lagarta, quando ela está no meio das flores, né, das plantinhas, elas comem tudo que elas podem comer, destrói tudo que está ali em volta, e ali mesmo ela busca um cantinho para formar a crisálida dela. Então ela começou o processo de metamorfose dela onde? Indo para o alto de uma montanha? Como muitos fazem, fazendo o caminho de Santiago de Compostela, indo para a Índia fazer sei lá o que lá, ficar visitando templos e achando que ali ela vai ter uma iluminação espiritual. Não. A lagarta começou exatamente onde ela estava. Assim como eu e você podemos começar o nosso despertar espiritual exatamente onde nós estamos. E é essa lição que o Lourenço Prado traz para a gente. Não começou, porém, esse primeiro esforço na mente quando se achou tão cansada de rastejar que desejou voar? Você está cansado de rastejar? Tem algo aí dentro de você dizendo que você pode voar, que você quer voar? Tem algo aí dizendo para você assim: eu desejo voar? E talvez a semente que esteja dentro de você, que é essa semente de Deus, né, em você, a sua natureza é imagem e semelhança de Deus, né? Imagem e semelhança do Criador. Se você é imagem e semelhança do Criador, a semente que está dentro de você é para que você voe, não para que você rasteje. E por que a gente está rastejando? Por que a gente está sofrendo? A gente só se volta para conhecer essa essência quando a gente está cansado de rastejar, cansado de sofrer, cansado de carregar o peso. Parece que a vida é pesada, quando você queria que ela fosse leve, quando você até aceita e acredita que seja leve, mas algo em você diz que é difícil, algo em você diz que não é para você, algo em você diz que
eu estou sendo punido, castigado, não é possível. E o que ele diz assim, é exatamente aí onde você está rastejando, onde você está sofrendo, é que começa o seu processo de metamorfose. É onde começa na sua mente, o desejo por encontrar uma mudança, o desejo por encontrar um caminho diferente, o desejo por ser diferente, por saber que a vida que você está levando agora não é a vida que você sabe que é para você e que está na hora de você romper, está na hora de você voar. Então vamos seguir aqui. Assim foi, e elevou-se em primeiro lugar na mente, e o corpo acompanhou a mente. E mais ainda, abandonou tudo o que era lagarta para chegar a ser borboleta. Quando a gente vai nessa busca de melhoria, a gente precisa abandonar a lagarta. A gente precisa abandonar tudo que foi para trás, tudo que era antes. E é aqui que muita gente tropeça, porque a gente quer avançar, mas a gente não quer abrir mão dos prazeres de antes, a gente não quer abrir mão do que era antes. E a gente precisa dar passos para essa transformação, né? E ele, aqui nesse trecho, ele fala, quer dizer, o corpo acompanha a mente. Se sua mente está vivendo ali a questão do sofrimento, do rastejar, do penar, né, com o que você está vivendo, o teu corpo vai permanecer ali. Mas se a sua mente almeja a luz, almeja o desenvolvimento, almeja o seu sucesso, almeja o seu crescimento, e você começa a direcionar a sua mente para tudo que diz respeito a isso, o seu corpo vai te acompanhar. E é essa firmeza, né, essa fé ativa que a gente precisa ter. Então ele fala assim, custou a borboleta o abandono completo do que era a lagarta, porém adquiriu um corpo que podia voar. Mateus 13,44 diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto no campo foi achado e escondido por um homem que, movido de satisfação, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. No campo da sua própria forma física, a pedra da materialidade sobre a qual estáis adormecido, descuidado do vosso tesouro de oportunidade, se encontra a vossa maravilhosa joia, o ideal de Deus, oculto à percepção dos vossos sentidos. O tesouro está aí dentro. Você pode ainda não ter encontrado ele plenamente, né? Totalmente. Ele está aí dentro. Mas fique feliz porque você já o possui. Você só precisa se entregar. Você só precisa ir em busca dele. Né? Abandonar, né? Deixar tudo para trás, no sentido de todos esses conhecimentos, né? Essas coisas que só fizeram com que reforçassem o oposto do que você está agora conhecendo. A crença da dualidade, da separação, da necessidade do sofrimento para crescimento espiritual, essas ideias de karma, de resignação, de que você é pecador, de que você está separado de Deus e que você precisa de intermediários, tudo isso só serviu para causar sofrimento a você. Então abandone isso. Vai em busca do seu tesouro. Seu tesouro já está no seu campo, está lá no seu campo espiritual. Vai até lá. Abandone essas outras coisas que você acreditou até aqui e vai até lá. Vai diretamente. Peça o Cristo para te conduzir. Ele te conduz. Conhecereis a verdade vos libertará. Busque essa verdade que ele apresenta. O que ele apresenta? Ele apresenta a relação com o Pai. Ele apresenta o contexto de unidade. Ele apresenta as leis espirituais, né? Ele apresenta a vontade do Pai para você. Então, quando você se alinha a isso, todo o resto vai fluindo. É como um rio mesmo que flui. É um rio que flui e te conduz ao lugar onde você precisa estar. É um rio que flui, que vai transformar, vai fazer toda essa metamorfose na sua vida. Mas você tem que permitir, você tem que fazer a sua parte. Então, faça a sua parte. E aqui a gente conclui essa primeira parte do capítulo 24, onde a gente está falando sobre esse despertar espiritual. Então eu agradeço o despertar da consciência espiritual. Então eu agradeço imensamente por você estar aqui. Se você ainda não curtiu esse canal, curta, né? Curta aqui esse vídeo, se inscreva no canal, acione os sininhos
O mapa mental dessa aula vai estar lá no meu grupo do Telegram e eu agradeço imensamente por você estar aqui. A gente se vê na segunda parte, né, desse capítulo 24. Gratidão. Até lá.